at this and see a design flaw. But in fact, that's not the case at all. Because this spoon-like ladle contraption does in fact come with an ergonomically designed handle, allowing you to grip it. E aí, meu amigo, boa noite, você que está nos assistindo aí no conforto da sua casa, né? No sofazinho, embaixo da coberta. Deus abençoe você e sua família. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando pelo Facebook, pode mandar aquele recadinho, o que você está achando da nossa live, que nós vamos colocar ao vivo aqui para você. Beleza? Galera, eu estou muito empolgado com essa nova série. Eu gostaria de orar com você nesse momento para que o Senhor falasse aos nossos corações, para que a palavra de Deus pudesse penetrar dentro do meu, do seu e de onde essa mensagem chegar nessa noite. Amém? Vamos orar? Ó Pai, em nome do seu Filho Jesus, ó Deus, eu quero te clamar que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida e que o Senhor possa me usar, ó Deus, para pregar a sua palavra e falar aos corações de todos esses que estão nos ouvindo, de todos esses que estão em casa nesse momento, onde essa mensagem estiver chegando, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, fala a cada um de nós, eu te clamo, ó Pai, amém, amém. Galera, o seguinte, o tema dessa série é #pressão. E talvez você aí que não é dessa nova geração, eu só vou te dar Você já ouviu, todo mundo usa hashtag, mas a hashtag ela tem um poder de ligar a pessoa que usa a hashtag alguma coisa com o mundo inteiro em apenas um clique. Por exemplo, se você vai no Twitter e coloca lá, hashtag música, você vai se conectar com todo mundo que postou, que está postando naquele momento, hashtag música. Se você colocar agora aí, hashtag sapato novo, talvez em todo mundo você vai ver pessoas que estejam colocando hashtag sapato novo e você vai se unir a essa pessoa. De alguma forma, você vai poder ver a publicação dela, você vai poder ver a foto, talvez, se ela estiver colocando uma foto de um sapato, você vai conseguir ver. E essa hashtag pressão é porque nós vamos falar de alguns temas em que, de certa forma, a mídia social tem trazido e tem piorado a situação da juventude. Hoje nós vivemos em um ambiente que é muito conturbado. As mídias sociais, elas nos pressionam, as mídias sociais, elas muitas vezes nos oprimem. E eu quero trazer hoje a palavra para você, que nós teremos 5 mensagens sobre a hashtag pressão. E hoje é o primeiro dia. E hoje eu vou querer falar com você sobre um tema bastante interessante, é o tema da inveja. Isso mesmo, talvez você já tenha parado do lado de alguém, ou olhado o Instagram de alguém, o Facebook de alguém e falado, poxa, eu gostaria de ter a vida dessa pessoa. A gente viu aqui a nossa personagem, a Rafinha, mexendo no celular e olhando todas as coisas, tantas coisas, e no final ela fala, a minha vida não é como eu gostaria que fosse. E é interessante que no meu tempo, galera, sabe como a gente descobria a popularidade da galera da sala? Era feita uma votação. Ou seja, o pessoal votava nos mais fashions, nos mais populares, nos mais bonitos, e hoje não existe mais nada disso, porque hoje quem diz quem é mais, infelizmente, é o Instagram. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre a inveja. E a inveja não tem idade. Eu não sei você, mas essa palavra falou muito comigo no decorrer dessa semana, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, temos alguma inveja. Eu quero pedir para o pessoal aqui da assessoria soltar o slide para a gente. E nós temos aqui o slide do tema, pressão, e olha só, foi feita uma pesquisa numa universidade, e eles pesquisaram durante algum tempo, o slide, perdão, esse, Jéssica, foi feita uma pesquisa numa universidade, e durante algum tempo, o outro, Anderson, por favor.
Foi feita uma pesquisa numa universidade e durante algum tempo, algumas pessoas fizeram essa pesquisa com esses estudantes e eles colocaram os estudantes para ficar navegando pelo Facebook por 30 minutos. Isso mesmo. Pegaram vários estudantes e falaram, vocês vão ficar navegando no Facebook por 30 minutos. E no final desses 30 minutos, eles conversaram individualmente e eles perguntaram a essas pessoas quais foram os sentimentos que elas tiveram. Quais foram os sentimentos em que brotou no coração delas. Veja, 1/3 dos estudantes disseram que o sentimento que brotou no coração deles foi a inveja. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a olhar nossas mídias sociais, parece que a vida do outro é mais legal. Existe um pastor, Steven Furtick, que diz assim, estamos comparando nossas vidas com os destaques de outras pessoas. Nós nos sentimos perdedores porque vemos o melhor do melhor e sabemos o pior do nosso pior. Eu não sei você, mas às vezes eu estou aqui mexendo no meu Insta, no meu Face, e eu começo a olhar a vida de uma pessoa e parece que a vida dele é tão legal, parece que ele tem tantas coisas, parece que ele tem tantos bens, parece que ele tem tantos amigos, ele posta um negócio e dá lá, não sei quantos 1000 likes, e às vezes eu posto um negócio que eu acho super legal e vou ver, tenho 3 likes. Aí eu penso, poxa, eu acho que eu não sirvo para rede social. Eu sou um derrotado nessa área. E a gente começa a olhar para as nossas vidas baseado no que é a rede social. E olha o que o pastor está dizendo. Estamos comparando nossas vidas com os destaques de outras pessoas. Sabe por que ele diz isso? Porque ninguém bota na rede social, galera, ou pelo menos nunca vi, coisas ruins. Eu não vejo lá ninguém colocando assim, poxa, minha vida está muito ruim, eu estou triste, minha vida acabou. São raras as pessoas que colocam esse tipo de informações nas mídias sociais. Nas mídias sociais nós colocamos o nosso melhor prato. Quando a gente vai num restaurante, no Madeira, eu sempre brinco, né? Quando a galera pega aquele hamburgão bonito, ele tira uma foto, mas quando a gente vai depois do culto aqui no dogão ali da esquina, da tia, que custa 5 cachorro quente, ninguém bate foto, porque não tem glamour bater foto daquele cachorro quente. E quando a gente olha as pessoas assim, a gente acaba medindo o melhor deles, porque eles estão num ápice, porque eles estão fazendo coisas que talvez eles sonharam, planejaram, e a gente acha que a vida deles é sempre assim. Mas eu sempre lembro de um amigo meu que dizia assim, Maicão, você não sabe como é a minha vida quando eu coloco a cabeça no travesseiro. E talvez sua vida seja assim também, meu amigo. Você coloca a cabeça no travesseiro e você não tem para onde correr, mas quando você acorda, você veste aquela máscara, você veste aquela roupa do Instagram para tirar um selfie, para tirar fotos e publicar e mandar para todo mundo poder ver um pouco da sua vida, que na verdade não é. Mas eu quero citar agora 3 tipos de descontentamentos que você possa ter aí. O primeiro é um descontentamento material e financeiro. Muitas vezes, quando a gente está olhando as nossas redes sociais, a gente olha para um descontentamento material e financeiro e a gente fica perdido. Porque você começa a olhar a vida das pessoas e você fala assim, poxa vida, por que ele tem isso, por que ele tem aquilo? Aqui em Foz tem bastante carro importado, né, pastor Júlio? Aí às vezes eu paro assim no semáforo e esses dias parou uma Ferrari do meu lado aqui em Foz. Eu olhei para o lado e falei, nossa, eu dentro daquela Ferrari ali agora, hein? Né? Ia ficar até menos feio, verdade. Não, isso não ia ter jeito. Mas nós temos um descontentamento que é material, que é financeiro, que a gente olha para a vida das pessoas e talvez sonha e gostaria de ter o carro que ela tem, a casa que ela tem, o emprego que ela tem, o salário que ela tem. E esse é um descontentamento muitas vezes legítimo nas nossas vidas. É um descontentamento que faz parte do ser humano. Se você nunca passou por isso, eu gostaria de te conhecer para te dar um abraço e falar, poxa, eu gostaria de ser que nem você. Mas isso é uma coisa que muitas vezes passa no meu coração.
O segundo tipo de descontentamento é um descontentamento relacional. Na Bíblia nós temos uma situação de uma inveja relacional. Você lembra de quem é a história? A história de José. Os irmãos de José ficaram com ciúmes de José, porque José era tudo aquilo que eles não eram no momento, mas poderiam vir a ser. Eles tinham ciúmes do relacionamento de José com o pai dele. Então esse é um descontentamento relacional. E às vezes é um descontentamento circunstancial, do tipo, poxa, todo mundo já está casado e eu já estou com meus 30 e poucos anos e não casei ainda. Tem gente rindo aqui para mim, eu não sei quem é. Mas, poxa, é circunstancial. Ou do tipo, poxa, aquela pessoa teve um filho e eu não consigo engravidar. E a gente começa a viver esse descontentamento e alimentar a nossa alma, alimentar o nosso coração. E olha o que diz a palavra de Deus, quando a gente vai, eu queria ir para o próximo slide. O que diz a palavra de Deus? Se tem um cara que soube o que fazer, esse camarada foi Paulo. Se tem um cara que sabe como viveu, como se contentou, esse camarada foi Paulo. Por favor, coloca o retorno aqui para mim, que eu não estou conseguindo enxergar ali. Filipenses 4. Não. Esse. Paulo, presta atenção, quando ele escreveu isso, galera, ele não estava na casa dele, comendo o melhor do alimento, ele não estava na casa dele, comendo a comida mais gostosa, com os melhores amigos, ele estava preso, tá? Ele tinha apanhado e ele estava preso na cadeia, e ele escreve e diz isso aqui, ó. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Repete aí na sua casa, eu sei que você está com a família aí. Posso todas as coisas por meio de quem? Por meio de quem? Quem está aqui comigo? Cristo. Nós podemos todas as coisas por meio de Cristo. E o segredo que Paulo fala, que ele descobriu, é justamente esse. Paulo descobriu um segredo para estar contente em todas as situações. E na minha vida, eu gostaria de chegar ao nível de Paulo, em que eu pudesse olhar e falar, Deus, eu estou contente em todas as coisas na minha vida. Mas isso é uma batalha para mim. Por isso que essa mensagem fala tanto ao meu coração e eu tenho falado dela, estudado ela com tanta ênfase. Porque às vezes eu me coloco diante de Deus tendo tudo e sendo um reclamão, sendo um murmurador, assim como o povo que saiu do Egito. E Deus foi abrindo o mar vermelho, Deus foi fazendo as coisas e o povo continuava reclamando. O povo olhava para trás e achava que aquela vida era melhor que a vida que Deus estava dando a eles. A grande verdade, meu amigo, eu quero te dizer é que se você não entender que a vida sem Cristo não lhe dará contentamento, não lhe dará alegria plena, você não vai conseguir alegria em nada. Paulo está dizendo que o verdadeiro contentamento vem de Cristo. E olha uma frase de uma grande modelo, que nos anos 60 e 70 fez muito sucesso, foi Miss Itália, foi uma grande atriz em Hollywood. Ela diz assim, em minha vida existe um vazio impossível de preencher. Sophia Loren diz isso. Ela falou assim, poxa, em minha vida existe um vazio que é impossível de preencher e eu não sei o que fazer para preencher esse vazio. Eu não sei o que fazer com esse vazio que mora dentro de mim. A grande verdade é que muitas pessoas possuem esse vazio. Ela foi Miss, ela foi uma grande atriz, mas ainda assim, ela não conseguiu ter esse vazio preenchido dentro do seu coração. E talvez a sua vida seja assim também. Você já tem a Cristo,
mas tem sido bombardeado por essas pressões do mundo, por essas pressões das mídias sociais, te levando a ser e a querer ter uma vida do outro. Fyodor Dostoiévski vai dizer assim, que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E eu quero te dizer que não há nada que você possa usar para preencher esse vazio. Você já brincou de Lego? Em alguns momentos, você está construindo uma casinha no Lego e apenas uma peça encaixa ali certinho. Se é uma peça de 2 pinos, não adianta você trazer uma de 3, não adianta você trazer uma de 1,5, não dá, não vai funcionar, vai ficar faltando buraco, mas quando você coloca Jesus no centro do seu coração, aí sim, você tem a verdadeira ideia de contentamento. Você começa a entender o que é um contentamento. E eu quero agora trazer para você algumas lições que a gente precisa aprender a respeito de como lutar contra o sentimento da inveja. Como eu posso lutar contra esse sentimento? Como eu posso lutar contra essa força que me leva muitas vezes a querer olhar e desejar algo e trazer para dentro da minha alma esse sentimento ruim? Eu quero ler para você o texto de 2 Coríntios, que diz assim: não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles que se julgam tão importantes. Ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmo como medida, só mostram como são ignorantes. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não nos atreveríamos. Ele está nos dando uma dica muito grande, que nós não devemos nem nos atrever a nos comparar com outras pessoas. Nós não devemos nos comparar com nada com aquilo que nós vemos. E eu posso dizer para você que comparação é uma coisa difícil. Eu tenho uma cena que aconteceu na minha vida em que eu fui comparado e me machucou muito. Hoje eu dou risada, mas quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu era apaixonado por uma menina lá da igreja. E meu amigo, um dos meus melhores amigos da igreja, também era apaixonado por essa menina. E o primo dessa menina era muito meu amigo, e era amigo dele também. Aliás, todo mundo era amigo de todo mundo ali, mas a verdade é que a gente era apaixonado pela mesma menina. E naquela época, o pessoal escrevia diário, a menina escrevia diário. E você sabe, né, gente? Às vezes você está apaixonado hoje por uma pessoa, passa uma semana, quando você é criança, se apaixona por outra. E esse primo dessa amiga, dessa menina que eu era apaixonada, me procurou e falou: Michael, você não sabe, eu li o diário dela e vou te falar o que estava escrito. Aí, dizia assim, sobre esse meu outro amigo que gostava dela, tinha muitas coisas legais, muitas coisas bonitas. Aí, quando estava a meu respeito, estava escrito assim: Michael, pisei na bosta, lembrei de você. Poxa, a hora que aquele menino falou para mim, com todo o perdão da palavra, o meu coração ficou tão triste, porque ela me comparou com isso mesmo que eu falei. Falei, poxa vida, será que eu sou tudo isso? Quer dizer, nada disso? Será que... Poxa, por que ela me comparou com isso? E aquilo machucou o meu coração de uma forma tão grande, que eu cresci, e às vezes quando eu estava revoltado, eu pensava e vinha esse pensamento na minha mente: realmente eu sou isso aí que você está pensando. Pais, não compare seus filhos com outras pessoas. Não fala, você devia ser, aquele fulano é legal por causa disso. Não, a comparação é destruidora. Olha o que Tiago vai falar sobre a comparação. Coloca aí para a gente aqui no retorno, por favor. Ele vai dizer o seguinte, contudo, se vocês abrigam no coração a inveja, a ambição egoísta, não se gloriem disso, nem... Perdão, gente, aqui, chegou agora. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade.
Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Olha o que ele está dizendo. Contudo, se vocês abrigam no coração a inveja, e a inveja, o que acontece? Quando a gente fica se comparando com outras pessoas, essa inveja vai sendo trazida para o nosso coração, vai alimentando a nossa alma, e ele fala, não se gloriem disso, não se gloriem de sentir inveja, não fique feliz de sentir inveja, e não negue a verdade, ou seja, não negue que você sim, sente inveja por algumas vezes, não faça isso. E ele continua dizendo que esse tipo de sabedoria, ele faz aqui até ele dá uma ironia, sabedoria. Esse tipo de sabedoria, isso não é nada bom. Ele vai dizer que isso não vem do céu, e mais, ele vai dizer que isso não é espiritual, e isso é demoníaco. É isso mesmo. Toda vez que a gente se compara com alguém e começa a olhar a vida da pessoa em prol da nossa, e a inveja vai gerando no nosso coração, a Bíblia vai dizer que isso é demoníaco. Então, se você quer dar um chute na inveja, a primeira coisa, pare de se comparar, pare de olhar para outra pessoa e desejar as coisas dela, pare de ficar no Instagram. Por vezes eu saio e desligo todas as minhas redes sociais quando eu estou olhando a vida dos outros e falando, poxa, a vida desse cara parece que é tão legal e a minha vida não é. Às vezes a gente precisa desalienar, a gente precisa dar um pause em tudo e falar, Deus, eu quero olhar para o Senhor, porque eu não aguento mais olhar para a tela desse celular e achar que a vida dos outros é mais legal que a minha. Então, por isso, primeiro ponto, pare de se comparar. Outra coisa que eu quero falar em relação à comparação é substitua a inveja e a comparação pela alegria de ver essa outra pessoa feliz. Substitua essa inveja. Se você está vendo o seu amigo ali feliz, se você está vendo o seu amigo crescer, se você está vendo o seu amigo conquistar aquele projeto que ele tinha, conquistar aquela bênção, comprar aquela casa, aquele namorado, ore e fala, poxa Deus, que bom que ele conseguiu isso, alegre o seu coração. Eu coloquei essa frase, substitua a inveja e a comparação pela alegria da bênção recebida pelo outro. À medida que a gente começa a olhar para o outro e falar assim, poxa, que legal que ele conseguiu isso, ainda que eu não tenho, o nosso coração também vai sendo trabalhado, vai sendo cuidado, o nosso coração vai sendo edificado. E é por isso que eu digo a você, deixe Deus trabalhar no seu coração a respeito disso. Não se compare e comece a olhar para o outro, e quando vier esse sentimento, fala, poxa, eu quero sentir alegria porque ele conseguiu isso, eu quero sentir alegria porque ele está melhorando, eu não quero sentir inveja porque ele casou, porque ele ganhou um carro, porque ele fez aquilo, ou ele fez assado, não, eu quero sentir alegria porque Deus está concedendo isso para ele, que bênção. Tem um texto, um salmo que diz assim, sem dúvidas, Deus é bom. E ele continua dizendo, bom para os de bom coração, mas quase o deixei escapar. Quase deixei de ver sua bondade, porque eu estava olhando para o outro lado, observando as pessoas que alcançaram o topo, invejando os ímpios que tinham um sucesso, que não tenham que se preocupar e nem problemas a resolver. Esse salmo é um salmo de Asaf, ele está dizendo o seguinte, que Deus é muito bom, Deus é bom para aqueles que são de bom coração, mas ele ficou tão concentrado em olhar para o Instagram da época, ele ficou tão concentrado em olhar para o Facebook da época, ele ficou tão concentrado, ele fala, em olhar para o lado, que ele quase perdeu tudo.
ele quase deixou de ver a bondade de Deus, porque ele ficava olhando para o lado. E sabe o que é? Às vezes você está tão concentrado na vida do que o outro está ganhando, que você não olha para a sua vida e você deixa de ser abençoado por Deus, porque enquanto você fica olhando para o outro, você fica tendo o seu coração sendo amargurado pela inveja. Você precisa parar de olhar para o lado. Faça como Asaf. Entenda que Deus é bom e que Deus cuida de você. Toda vez que você olhar para o lado, você corre o risco de perder a bondade de Deus. Segundo ponto, para a gente caminhar para o final, é que nós precisamos, além de lutar contra todo tipo de comparação, nós precisamos cultivar gratidão. Eu não sei vocês, mas como é difícil cultivar gratidão. Quando a gente vive nesse mundo de redes sociais, parece que os outros sempre estão à nossa frente. Parece que eles sempre têm mais coisas do que nós, como se a vida fosse coisas. Recentemente, eu fiquei doente e fiquei internado e eu não podia receber visita, eu fiquei no hospital sozinho, com muitas dores uma noite, e ali eu comecei a pensar, eu falei, Deus, eu estou aqui sozinho, eu estou com dor, a Elis, que eu gostaria que estivesse ali comigo, não poderia estar, a minha filha não poderia estar, e se ali eu fechasse os meus olhos, eu iria embora desse mundo sem companhia de ninguém, sem poder ter dado um abraço em alguém, e eu fiquei pensando, poxa vida, a única coisa que eu queria agora fazer, Senhor, é estar na minha casa e não sentindo essa dor. A gente só começa a ver quando nós temos valor, que as coisas que nós temos têm valor, quando a gente é lançado muitas vezes no pó, quando a gente perde aquilo que é essencial às nossas vidas. E eu não gostaria que você passasse por essa experiência. Eu gostaria que você fizesse assim como Salomão está nos dizendo. Para os desanimados, todos os dias trazem problema. Para o coração feliz, a vida é uma festa contínua. Talvez você é daquele que levanta reclamando, e eu vou falar, às vezes eu sou assim, tá? Essa semana mesmo aconteceu, eu estava reclamando com a Elisa, ela falou assim, poxa, para com isso. Maridos, escutem suas mulheres. Você que está em casa, sua namorada, procura uma mulher de Deus para estar com você. Ela fala, pô, olha para as coisas boas de Deus, olha para o que Deus tem te dado de bom, olha tanta coisa legal que Ele tem feito por você. E a minha pergunta é, por que Deus tem me dado tanto e eu sempre quero, às vezes, focar naquilo que me falta, como se aquilo fosse essencial? Não, o essencial nós já temos, que é Jesus Cristo no nosso coração. E a Bíblia fala que Ele nos dá força para aprendermos a viver contentes. Paulo estava preso, talvez comendo uma comida muito ruim, se estava, e ele falou, eu aprendi a viver contente. E aqui Salomão está dizendo que você vai viver dessa maneira, se você acordar triste, você vai viver dessa maneira, mas o coração feliz, ele vive diferente. Eclesiastes vai dizer o seguinte, aproveite o tempo que tem, em vez de desejar o que não tem. Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. É o anterior, por favor, pode voltar? Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento. Olha, eu grifei ali, aproveite. Aproveite, a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos aproveitar o que nós temos, e não ficar correndo atrás do que não temos. Eu aprendi num livro que eu li, e comprovei depois, se você compra um carro hoje, e você sonhou por aquele carro, aí você usa ele um ano, às vezes um mês, e você já fala, poxa, esse carro não me serve mais. Aí você batalha para comprar outro carro, só que quando você compra aquele carro, você compra ele, passa um mês, tudo mudou de novo, sabe por quê? Porque
a questão do vazio não está no bem, não está na foto, não está na comida, não está na viagem, está aqui dentro. Nós precisamos aprender a viver com aquilo que Deus tem nos dado. E é isso que Ele nos fala, aproveite a viver com o que você tem. Aproveite a viver. Ainda, o texto de Timóteo vai nos dizer assim, ó, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento e, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha o que o autor bíblico está nos dizendo, de fato, grande fonte de lucro é piedade. Essa piedade, se você for estudar lá no original do grego, ele está falando sobre a fidelidade de Deus. Então, assim, ó, de fato, a grande fonte do lucro é nós sermos fiéis a Deus e nos contentarmos, porque nada temos trazido para esse mundo, nada, meu amigo. Você vem para esse mundo, inclusive, banguelo, sem nenhum dente. E se você morrer velhinho, você vai também sem nenhum. Talvez com a dentadura, mas dente seu você não vai. Lembro-me de um homem que pediu para ser enterrado com um dos seus carros, ele tinha um Rolls Royce. E ele era tão ligado a essas coisas, que ele foi enterrado dentro do próprio carro. Que ridículo. A gente olha para uma situação como essa e fala, poxa, que ridículo, mas às vezes a nossa vida tem andado nessa forma, desse jeito. Olhando dessa forma. Dizendo, poxa, eu não estou sendo enterrado com carro, mas as coisas têm mais valor para mim, as coisas que eu estou vendo, que eu estou fazendo, às vezes valem mais para mim do que qualquer outra coisa. Eu quero te dizer que, quando a gente fica olhando as redes sociais de alguém, e vendo só alegria, a gente se esquece que por trás daquela pessoa existe um ser humano, que às vezes o casamento está destruído, que às vezes a vida está destruída, que os relacionamentos com os pais estão destruídos, que a hora que deita na cama, o vazio é grande, e o socorro dela é ficar buscando postar coisas no Facebook para aliviar esse vazio, e nós acabamos achando que aquilo é o sentido da vida, que aquilo é aquilo que nós devemos buscar, e acabamos invejando essas situações. Como isso é triste. Eu gostaria de encerrar nessa noite dizendo isso para você, para a gente refletir, para a gente praticar. Primeiro ponto, olha, a inveja tem consumido o seu coração? Pensa aí. Coloca aí a cabeça no travesseiro e pensa. Coloca aí, fecha os seus olhos na sua casa agora. A inveja tem consumido o seu coração. A inveja é um sentimento que vem e começa sendo alimentado. Ela começa a trazer em nós uma raiva, às vezes, uma ira do porquê nós não temos. Do porquê nós não conseguimos. E eu quero te dizer, peça para Deus te mostrar se realmente você tem sido invejoso. Segundo ponto para a gente refletir e pensar, qual atitude você pode tomar para fugir desse mal? Precisa sair do Facebook por um tempo, precisa sair do Instagram por um tempo, precisa se livrar das redes sociais por um tempo, faça isso. Peça força a Deus, a Cristo, que vai te ajudar para que você se livre desse mal que é a inveja. Por último, guarde essa frase, essas duas frases. Comparar-se é demoníaco, é o que a Bíblia nos diz. Comparar-se é demoníaco. Então pare de se comparar. Alegre-se pelo outro. Alegre-se pela alegria do outro. E seja grato por tudo que Deus tem lhe dado. E nessa noite a gente acaba a nossa primeira hashtag pensando sobre isso, sobre essa inveja que nos consome. E eu gostaria que você tirasse uma foto aí dessa tela na sua casa nesse momento. Do seu celular, desse um print da tela, tire uma foto aí da televisão,
para que você possa meditar e colocar em prática essas questões. E eu quero orar por você. Eu vou chamar aqui a banda para a gente tocar mais uma música enquanto eles estão vindo aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que nós pudéssemos orar juntos nesse momento, para que nós pudéssemos fechar os nossos olhos e pudéssemos ser cheios do amor, da graça de Deus, para tirar do nosso coração toda essa inveja. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor esteja abençoando cada jovem, cada pai, cada mãe, cada adolescente que está ouvindo essa mensagem na sua casa e por onde ela for. Eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor tire do nosso meio, a começar em mim, toda comparação com o outro. Que eu não fique olhando, ó Pai, para aquilo que as pessoas têm ou fazem e me rebaixando diante dessa situação. Nem me exaltando, ó Pai, que eu não me sinta mais ou menos pelo que eu olho, mas que eu me sinta amado pelo Senhor, porque eu sou filho do Senhor, eu sou, ó Pai, cheio da Tua graça, não porque eu mereço, mas porque o Senhor me concedeu através da morte na cruz, por misericórdia. Livra-nos de toda comparação demoníaca, ó Pai. Eu te peço também que o Senhor coloque em nossa vida um coração alegre pela conquista alheia, que eu possa me alegrar pela conquista das pessoas que eu estou vendo por aí, que eu possa me alegrar quando alguém conquistar algo, ó Pai. E por último, ó Deus, que o Senhor me dê um coração grato, um coração diferente daquele povo que saiu do Egito, aonde o Senhor abriu o Mar Vermelho, e eles reclamaram, dizendo que era melhor ter morrido, ter ficado no Egito do que morrer ali. Depois eles reclamaram porque não tinha água e o Senhor mandou água. Depois eles reclamaram porque não tinha comida e o Senhor mandou um pão que caía do céu. Depois eles reclamaram porque, ó Deus, não tinha carne e o Senhor mandou várias codornizes para que eles pudessem comer carne. A sua palavra nos afirma que enquanto era noite e era frio, uma coluna de fogo os aquecia, e quando era dia, uma nuvem fazia sombra para que eles não se queimassem com o sol do deserto, e ainda assim eles reclamam. E quando eu olho para a vida deles, ó Pai, eu vejo que muitas vezes eu sou igual. E eu te clamo, ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da nossa vida. Tira, ó Pai, do nosso coração toda ingratidão e nos ensina a ser gratos, porque o Senhor tem nos dado mais do que merecemos, muito abundantemente além do que nós precisamos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastor Judson. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer e participar da sua obra, eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Oh, 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 imerecida vida, de graça recebi,
sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente Me atraiu e eu, palavras. e me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, quebrantado por seu amor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Um grande abraço e até a próxima.